Então, bora pro show! Eu sou o professor Adriano Bento, pontualmente, 8 horas da noite, nessa quinta-feira, com você em mais uma live Prof. E hoje com um tema bem bacana, tá? Hoje eu vou falar sobre como você pode aplicar metodologias ativas de um jeito prático aí na sua escola. Pode ser qualquer escola, tá bom? Sem estrutura, com estrutura, não importa, eu vou te falar o que eu já fiz para aplicar algo inovador nesse sentido, com metodologias ativas, em vários contextos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas antes da gente seguir, já deixa o seu like na nossa live, tá bom? Já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Começa a seguir a gente, tá bom? Começa a seguir a gente, porque eu tenho certeza que a gente vai fazer muita diferença na sua vida como professor. Porque a gente oferece um monte de ferramentas, de metodologias, de técnicas, de insights. Eu estou falando de didática de um jeito prático, de chão de sala de aula, sabe? Não é uma didática de livro, não é uma didática de teorias educacionais do século passado, não. Eu estou falando de didática da prática mesmo, sabe? O que eu fiz que deu certo, o que eu faço que dá certo, o que outros professores que a gente já mentorou, já ajudou, já ensinou, também fazem e dá certo, tá? Não estou falando de algo que eu fiz há 10 anos, não. Estou falando de algo que eu faço hoje. Hoje na minha sala de aula. Até hoje a gente está lá fazendo, tá? Talvez você esteja pensando assim, Éder, por que você escolheu esse tema? Deixa eu colocar esse tema aqui, ó. Como aplicar metodologias ativas de um jeito prático em qualquer escola. Por que eu escolhi esse tema? Para você entender é o seguinte, eu sou professor há 20 anos, tá? E eu sou professor de matemática, de física, de química, de ciências. São matérias que, costumeiramente, os alunos não têm muita vontade de prestar atenção. Naturalmente, tá? É natural isso, por conta da nossa formação, tem várias, a gente poderia citar vários problemas aqui, sabe? E um problema que eu cito, e que eu falo isso com o maior carinho do meu coração, um dos problemas está na própria formação básica do aluno, sabe? Na própria formação dos professores. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai ensinar matemática para o aluno lá na educação infantil, isso deveria ser algo prazeroso, algo interessante, algo que o aluno olhasse e falasse assim, caramba, que legal, vou expandir o meu horizonte aqui a partir desses conceitos matemáticos. Só que não acontece isso, sabe? Não acontece, e não é culpa do professor que isso acontece não, tá? É culpa da própria cultura de formação acadêmica da licenciatura, da pedagogia. A gente tem uma formação muito pobre na área de exatas, principalmente voltada para os anos iniciais. E existem vários modelos de ensino que mudaram essa proposta. Hoje existem vários modelos onde professores de área, que não necessariamente são os melhores formados também, tá? A gente tem que pontuar que a formação acadêmica no Brasil ela precisa avançar muito, porque ela é muito teórica, pouco prática. Fala para mim, coloca nos comentários aí se você sentiu isso. Quando você saiu da faculdade e entrou na sala de aula, você não encontrou aplicabilidade para aquilo que você tinha visto na faculdade. Coloca nos comentários aí. O que você pensa sobre isso? Aconteceu isso com você? Olha, aconteceu isso comigo, tá? Eu fiz a faculdade, só que aconteceu em partes porque eu estava um pouco prevenido. Como meu pai é professor há muitos anos, então quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma certa referência do meu pai. E o meu pai já me deu alguns conselhos como professor. E um dos conselhos que ele deu foi o seguinte: arruma aula o quanto antes, não espera formar. Não espera formar. Então, no meu primeiro ano de faculdade, eu entrei com 17 anos na faculdade, quando eu tinha 18 anos, eu já arrumei, ou seja, no primeiro ano, terminei o primeiro ano de faculdade, já arrumei aula e comecei a dar aula. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já estava com 3 anos de experiência. Tá? Quando eu formei na faculdade, eu estava com 3 anos de experiência. E eu consegui, ao longo desse processo, avaliar muito bem o que eu estava vendo na faculdade e o que era aplicável na sala de aula, porque eu testava todo dia. Eu via a teoria aqui e vinha aqui para a prática. Então, eu consegui criar esses pontos muito mais fáceis, sabe? Agora, tem um professor que não teve essa oportunidade. Tem um professor que só foi começar a dar aula lá no estágio, lá no final da faculdade, ou depois que formou. Tá? Então, e é um choque de realidade, né? Pelo menos para muitos professores que eu converso.
E para mim, de certa forma, foi um choque de realidade. Mesmo eu conseguindo fazer essa coisa, eu percebi que, caramba, eu tô perdendo um tempo lascado aprendendo um monte de coisa aqui, parece que não tá fazendo, não tá casando, sabe? Não faz sentido a gente aplicar. Então, dito tudo isso, eu preciso que você entenda. Eu não vou entrar nesses aspectos de falar dos problemas educacionais, hoje não é o tema da nossa aula, não é esse, mas eu preciso pontuar que o que a gente oferece nos nossos conteúdos, aqui nas nossas lives, lá nos nossos conteúdos no Instagram, no Facebook, enfim, todas as nossas redes sociais, o que a gente oferece nas nossas formações para professores é a minha visão, tá? É a visão do professor Éder Bento, enquanto professor inovador, que teve um choque de realidade, que cresceu em uma família de professores, que viu o bastidor, que é a vida de um professor, cansativa, sabe, ingrata muitas vezes, mas que viu também o lado bom do reconhecimento, da boa remuneração. É um professor, a visão do Éder Bento, é a visão de um professor que percebeu que existe a vida amargurada de um professor sofredor, devido à escravidão que a gente vive da pedagogia do sempre foi feito assim, porque a gente acredita que isso é a única forma de ensinar, mas eu vi o outro lado, o lado de uma pessoa dessa pedagogia do sempre foi feito assim, que consegue inovar nas suas aulas sem trabalhar mais com isso. Então, é essa visão que eu trago para vocês, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, quando eu falo de metodologias ativas, eu não vou falar aqui como professor de pós-graduação um monte de teoria linda, maravilhosa, que aí é só fazer isso que vai dar certo. Não, eu vou falar para você, sempre nos meus conteúdos, de algo que eu já fiz, já testei, outros professores que eu ajudei testaram e deu certo. Deu certo em matemática, deu certo em ciências, deu certo em física, deu certo em química, deu certo em inglês, professores que eu ajudei, deu certo nos anos iniciais, deu certo para inclusão, certo? Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas a minha mãe é especialista em inclusão, tá? Ela, inclusive, ela dirigiu um certo tempo um núcleo de inclusão na Universidade Estadual de Goiás aqui, que foi fantástico. Ela conseguiu fazer um trabalho fantástico no ensino superior, tá? E também no ensino fundamental ali. Ela conseguiu fazer esse trabalho de inclusão muito bem feito. Ela é especialista nessa área. E ela aplicou conhecimentos que ela teve comigo, inclusive, nessas áreas, tá? E eu apliquei vários conhecimentos que eu tive com ela para poder dar aula em uma sala, por exemplo, que eu tinha alunos autistas, que eu tinha alunos com deficiência visual. Então, assim, é uma troca de experiência, sabe? Mas em outro momento eu posso vir, se vocês quiserem, coloca nos comentários aí, numa próxima live, a gente pode tratar sobre isso, sabe? Falar sobre. De repente a gente pode até falar da minha mãe aqui para bater um papo. Ela é meio vergonhosa com esse negócio de live, sabe? Mas vai que eu convenço ela, tá bom? Vai que eu convenço ela, coloca nos comentários aí e me fala se você quer ou não que a gente fale sobre esse assunto, tá? Mas voltando aqui ao ponto. O que a gente fala é o que a gente pratica. É por isso que eu falei aqui, ó, que a metodologia de um jeito prático. É algo que eu fiz, que eu faço. É algo que eu fiz e que eu faço, tá? Metodologias ativas de um jeito que o Éder aplicou, que a Sandra aplicou, que a Regina aplicou, que o Lucas aplicou, que o Luciano aplicou, que o Vitor aplicou, e outras dezenas, centenas de professores aplicaram no método Aula Show e deu certo. E tem dado certo. Em escola pública, em escola particular, em escola do interior, em escola da capital, em turma com 40 alunos, em turma com 50 alunos, em turma com 20 alunos, em turma com 15 alunos. Tá bom? Então, funciona. Funciona. Esteja comigo aqui com a mente aberta para você pegar essa manha aí junto comigo. Outro ponto importante é que essa visão ela foi desenvolvida ao longo de vários anos. Metodologias ativas você não aplica do nada, assim, sabe? Tem que ter um preparo, tem que ter um estudo. Só que quando você faz isso sozinho, se torna difícil, cansativo, oneroso, sabe? Demanda muito tempo, muita energia. Agora, quando você faz aqui, junto comigo, nos nossos conteúdos nas redes sociais, nas nossas isso se torna simples. Se torna simples, prático, fácil de você aplicar, porque você já tem um caminho a trilhar, um caminho a seguir, tá? Então, essa visão, esse disclaimer, digamos assim, esse alinhamento de expectativa, eu precisava fazer nessa introdução, para que você saiba que o que a gente está falando aqui é aplicável em qualquer contexto, em qualquer
conteúdo em qualquer disciplina, em qualquer nível de ensino fundamental, médio, superior, porque eu já testei. Não é porque eu acho que dá, é que eu já testei, eu já vi sendo testado, já acompanhei esses testes e eu tenho convicção, certeza de que funciona, tá bom? E eu vou te falar alguns requisitos que você precisa fazer para que isso funcione, tá? Então eu vou te dar um exemplo de uma metodologia, existem diversas metodologias. Eu vou te dar um exemplo de uma metodologia que eu já apliquei, você pode falar de várias aqui em outro momento, mas eu vou falar só uma hoje, tá? Vou falar que jeito que eu fiz para ela dar certo. Então, olha só, eu vou te explicar como é que eu fiz essa metodologia, como é que eu apliquei, quais foram os resultados que eu tive, mas além disso, eu vou te falar o que que precisa acontecer antes, durante e depois dessa metodologia ativa, para que ela seja um sucesso, para que você tenha sucesso nesse processo, tá? E voltando aqui para a ideia inicial, por que que eu decidi fazer esse assu falar sobre esse assunto? Porque antes de dominar as tecnologias, eu dominei as metodologias ativas. É importante. Antes de dominar as tecnologias, eu dominei as metodologias ativas. Por quê? Porque ao dominar as metodologias ativas e atestar isso, eu desenvolvi uma mentalidade inovadora. Eu consegui perceber formas diferentes de abordar um conteúdo com o aluno. E a tecnologia, ela veio me ajudar, ela veio somar nesse processo para que ele se tornasse mais leve, mais simples, mais fácil de ser aplicado e com maior qualidade de vida para mim, automatizando alguns processos. Agora, eu decidi fazer esse tema porque lá no Instagram, alguns professores me mandaram as mensagens nas caixinhas que eu sempre coloco nos stories lá. Se tiver alguma dúvida, segue lá no perfil do Instagram e coloca suas dúvidas nas caixinhas de stories que todo dia a gente está colocando lá, porque eu posso fazer uma live para resolver o seu problema, tá bom? Então, alguns professores colocaram lá falando assim, Éder, beleza, mas você fala muito de tecnologia, professor inovador, tecnologia e tal, mas como é que eu vou dar uma aula show em uma escola que não tem nenhuma cultura? Não tem computador, não tem internet, não tem nada disso. Como é que eu faço? É esse o grande ponto. A metodologia ativa, ela pode ser aplicada sem tecnologia. Sem tecnologia. Vai dar mais trabalho às vezes, nem sempre, às vezes, vai dar um pouco mais trabalho do que se você utilizar essa tecnologia? Vai. A tecnologia vai automatizar o processo, vai te ajudar a economizar tempo. Agora, é algo de outro mundo? É algo que vai te fazer perder seu final de semana? Não. Se você seguir, né, o passo a passo que a gente vai passar para você, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Beleza? Então, ó, uma aula show, utilizando metodologias ativas, dá para fazer mesmo em uma escola sem estrutura. É, e como é que você sabe disso? De novo, eu estou falando de algo que eu já aplico até hoje. Já apliquei e continuo aplicando até hoje. E eu já passei por situações em que a escola não tinha nenhuma estrutura. Ah, Éder, você foi dar aula em escola particular. Não, filhote. Eu não sei, se você é novo aqui, ó, deixa eu te contar. Além de ser professor há 20 anos e trabalhar tanto em instituição pública como privada, eu sou concursado, eu sou professor de escola pública do município. Eu sou professor efetivo da prefeitura e dou aula de matemática e ciências do sexto ao nono ano aqui da prefeitura. Além da minha experiência de escola, ensino médio, curso pré-vestibular, em universidade, né, dava faculdade também, vários cursos. Eu também tenho essa experiência. Aqui no município eu já dei aula do quarto ano para cima, do quarto ano para cima. Ah, então você não tem experiência do terceiro ano para baixo, então quer dizer que você nunca testou. Eu não, mas alunos meus, né, professores que são alunos meus do programa Lógica, por exemplo, já testaram, entende? Outros colegas professores na escola adventista, por exemplo, que eu trabalhava aqui como professor de escola particular, já testaram também, nos anos iniciais. Ideias minhas, às vezes num bate-papo ali na sala dos professores, a gente estava no insight do professor, pedia ajuda a gente, a gente perguntava, o colega, e ele aplicava alguma coisa, ou ela aplicava alguma coisa, e que dava certo, tá. Então, é algo que a gente aplica sempre. Agora, nem tudo são flores. Existiram algumas situações em que eu não tinha condição de utilizar a tecnologia da forma que eu uso. Vou dar um exemplo para você. Certa vez, certo momento, não lembro o ano, tá, mas eu estava dando aula
em uma escola rural aqui. Eu já dei aula em 2 escolas rurais que tem na minha rede municipal aqui. Escola rural mesmo, lá na fazenda, lá em distrito, e aí a escola é bem isolada, bem distante, né. E o que que acontece? Lá nessas 2 escolas, eu posso falar das 2, que é o mesmo contexto, mas nessas 2 escolas, a escola não tinha uma internet adequada que desse pra gente utilizar da forma que eu gostaria, tá, pelo menos na época que eu estava lá não tinha internet para os professores. Hoje ainda tem alguma coisinha, tá, não funciona da forma que gostaríamos, mas ainda tem. Mas na época que eu dava aula não tinha nada, é zero, zero. E para piorar, essa escola não só não tinha internet, como também o meu celular não pegava internet. Eu não tinha sinal de internet. Porque olha só, se você dá aula em uma escola que não tem internet, e você quer usar uma ferramenta tecnológica que dependa da internet, quer usar o seu computador, alguma coisa que depende da internet, tá bom? Cara, use o seu recurso. Ah, a escola não tem data show, usa seu notebook. Abre seu notebook lá, a tela para os alunos, fala para eles sentar em roda lá, usa, eu já fiz isso. Tá certo. Não é o ideal, mas funciona, tá certo. Ah, ele não tem um notebook, eu não tenho celular, eu não uso smartphone. Aí, gente, fica difícil. Você quer fazer uma aula inovadora usando tecnologia. Então, você como professor, precisa fazer a sua parte e investir em você mesmo, tá. Investir em um celular, não precisa um celular top do mundo, não. Um celular, smartphone que tem internet, investir em internet para você, um para você aprender a usar essas ferramentas. Cara, isso é benefício para você, não é para a escola, tá. Tem professor que fala para mim que a obrigação é da escola dar esses equipamentos, pode ser, mas se não dá, você vai ficar lá choramingando? "Ah, não me deram o meu computador". Aí você vai ficar sofrendo o resto da vida, deixando de automatizar o processo, economizar tempo, ter qualidade de vida na sua casa, simplesmente porque a instituição não investiu da forma que deveria. Não, cara, faz sua parte. Então, ó, eu nunca precisei comprar um data show, sabe, um projetor, nunca precisei. Mas se eu tivesse precisado comprar um projetor, tá aqui na minha lista aqui, ó, qualquer hora eu vou comprar um, só pra ter. Mas eu nunca precisei, porque sempre que eu precisei de um projetor, a instituição que eu estava lá tinha algum, pegava emprestado, usava uma televisão, alguma coisa assim. Mesmo em escola pública, eu utilizei. É, tem um celular para dar as aulas. Então, enfim, se você não tem estrutura na escola e tem a possibilidade de usar uma estrutura própria, use. Use porque é benefício para você, vale a pena. Agora, existem situações em que não tem como você utilizar nem a sua tecnologia. Então como é que você faz? Você pode fazer da forma que eu fiz lá na escola, não tinha internet, nem internet nem nada, né, não tinha projetor. Como é que eu fazia? Eu criava ações para fazer o que a gente chama de método, tá. Então, eu vou explicar para você o que é metodologia ativa, quais são os elementos, e eu vou exemplificar isso no final, beleza? Continua. Então, ó, primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam sobre metodologia ativa. Primeiro, metodologia ativa não é atividade, tá? Não é atividade. Ah, eu vou ter uma atividade diferente. Eu vou fazer uma aula onde eu vou usar, um jogo de pega varinha. Nossa, cara, só a atividade em si não é metodologia ativa. Ela faz parte do conjunto, do processo, mas metodologia ativa não é atividade. Você resolveu fazer uma atividade na quadra, vai levar seus alunos para a quadra lá e vai fazer só uma atividade só. Não é metodologia ativa, tá bom? Não é metodologia, para ser metodologia ativa, existe um processo antes, durante e depois. Você precisa fazer com que isso seja algo profundo no aprendizado do aluno. Não é só uma mera atividade. Além da atividade, existe vários pontos importantes a serem considerados, tá bom? Porque metodologia ativa, para quem não sabe, vamos lá, o que é metodologia ativa? Você está me acompanhando aí, ó. Metodologia ativa é uma abordagem pedagógica, tá? Em que os nossos alunos, eles vão ser os protagonistas desse processo, tá? Os protagonistas do processo de aprendizagem. Não é você que vai ficar lá falando conteúdo para ele decorar e replicar, não. Você vai criar um ambiente onde você vai ajudar o seu aluno, incentivar ele a colaborar, a questionar, a investigar, a refletir sobre um determinado conteúdo.
Não é uma aula bagunçada também, que você chega lá e deixa o aluno inventar o que quiser, estudar o que ele quiser. Não, tem um protocolo, tem um passo a passo, tem um jeito de você pegar o conteúdo e criar gatilhos, né, estruturas, assim, momentos na sua aula, em que você vai fazer o seu aluno participar mais da aula, vai fazer o seu aluno querer aprender e, nesse processo, ele vai desenvolver habilidades sociais, trabalho em equipe, né, colaboração, como eu falei, vai aprimorar a compreensão do próprio conteúdo, ele vai se envolver, sabe, com as atividades que você vai propor. Ah, então, quando eu falo que metodologia ativa ela não é uma atividade, é porque ela vai muito além disso, tá? A metodologia ativa ela precisa ser algo profundo, tá? Na verdade, se a metodologia ativa é um processo, é algo profundo, que tem vários elementos importantes, o segundo ponto que a gente precisa falar é que uma metodologia ativa, uma metodologia pedagógica para ser considerada ativa, ela também precisa ser replicável. E ao mesmo tempo que ela é replicável, ela é única. Como assim, Éder? Olha só, para uma metodologia ativa funcionar, você precisa fazer um passo a passo em que você consegue repetir em outras turmas, que outros professores quisessem, conseguem repetir, tá? Então, você precisa entender um passo a passo, criar um passo a passo claro dentro do seu planejamento, para que seja replicável. Porque se é replicável, no futuro ele fica mais fácil para você. Entende? Você não vai trabalhar mais do que o necessário. Talvez na primeira vez que você vai aplicar, ele pode dar um trabalhinho, mas depois você consegue replicar isso, tá? É um outro ponto. Mas quando eu falo que ele é replicável e ao mesmo tempo único, é no sentido que quando você cria um método ativo, uma metodologia ativa, ou você aplica uma metodologia ativa para o seu aluno, é interessante você criar um nome para aquela metodologia ativa, sabe? Um nome que faz sentido naquele contexto que você está. Porque que não seja o nome para a metodologia, mas o nome de algum elemento que faz parte daquela metodologia. Porque aquele elemento, com um nome específico, dentro daquele contexto, ele pode causar, ele pode trazer, digamos assim, é, um peso maior no processo. Um peso maior no processo, sabe? E às vezes é umas coisas bestas, gente. É umas coisas simples, tá entendendo? Uma coisa simples, tá? Vamos lá, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo para você. Vamos lá. Aqui no município, quando eu entrei no município, 2008, 2008, 2009, alguma coisa assim. Entrei no município como servidor público, certo? Quando eu entrei, eu me deparei com escolas que não tinham tanta estrutura como eu estava acostumado em instituições particulares. Eu fui fazer meu primeiro diário à mão nessa época, sabe? Eu não tinha nem noção de como é que fazia diário, as regrinhas de ter que riscar, assinar, não sei o quê, nada disso, tá? E você chegar e dar uma aula diferente para o aluno é um desafio. Eu estava animado, eu já dava aulas diferentes, né, com essas metodologias em escola particular. Quando eu entrei na escola pública, eu queria fazer isso também. Só que eu percebi o seguinte, eu percebi que o aluno não queria prestar atenção, ele não tinha muito incentivo. Eu não tinha muito incentivo para prestar atenção na minha aula. Então, como eu vou conseguir fazer o aluno ficar ativo na minha aula, participar da minha aula, se eu não tenho incentivo para ele? Então, dentro de um protocolo de metodologias ativas que eu criei, então por isso que eu falei que não é só atividade, é todo um arcabouço, tá bom? Estratégia. Então o que que eu fiz? Eu criei antes de entrar num processo de metodologia ativa com o meu aluno, onde o meu aluno ia participar ativamente do processo de aprendizagem, ele não ia só copiar do quadro e repetir o que eu estava ensinando, ele ia participar para entender e raciocinar junto. Eu criei formas de manter a sala sob controle e ter um insight rápido e conseguir dar um feedback rápido para o aluno e metrificar, mensurar isso, tá? Mensurar isso. E esse é o terceiro ponto. Ó. Esse é o terceiro ponto. O que não é mensurável não aconteceu. Em uma sala, em uma aula com metodologia ativa, você tem que mensurar, você tem que medir a evolução do aluno. Você tem que conseguir fazer algo que você consegue medir se o aluno está evoluindo ou não. Isso pode ser algo objetivo,
ou subjetivo, vai de você, tá? Eu utilizava um esquema meio subjetivo, tá? Como é que é meio subjetivo? Eu criei um dispositivo único para as minhas aulas, para as minhas turmas, que é o que eu chamava pasta vermelha, tá bom? Ou caderno vermelho, dependia do contexto, cada um isso, mas começou como pasta vermelha, depois caderno vermelho, eu variava isso, tá? Mas por quê? Porque eu peguei foi meio que aleatório, tá? Eu achei uma pasta que eu tinha aqui, que ela era vermelha, e eu pegava a lista, eu imprimia a lista de nomes dos alunos, como se fosse um diário, sabe? Eu peguei lá e realmente era a folha do diário onde eu lançava as notas. Lembra que eu falei que era à mão o diário? Então eu imprimi essa folha que tinha o nome dos alunos e tinha os quadradinhos onde a gente colocava as notas dos alunos. O que eu fiz com isso? Peguei aquele negócio, coloquei nessa pasta vermelha, cheguei para eles e falei assim: gente, é o seguinte, a gente vai fazer umas aulas diferentes. Expliquei, me comuniquei, conversei com os meus alunos, expliquei o que estava rolando, o que eu ia fazer, como é que ia funcionar, combinei com eles o que era, tá? Então, quais combinados eu falei para ele o seguinte: ó, a gente vai fazer umas atividades diferentes, eu vou trazer jogos, eu vou trazer algumas atividades em grupo, vou aplicar prova em grupo com vocês, vou fazer atividade fora da sala de aula, vou fazer um monte de coisa diferente. Só que essas coisas, para funcionar, você tem que fazer. Você tem que participar, você tem que raciocinar. Eu vou passar desafios e eu não vou resolver, vocês vão resolver. E vocês vão ensinar para os outros como é que você resolveu. Entende? Então, tudo dentro de uma perspectiva de tecnologia. Só que para manter a, a, o engajamento do aluno, não basta só você propor uma atividade que ele tem que fazer. Você precisa criar situações ou ferramentas ali que você vai conseguir manter ele dentro da sua aula, dentro do protocolo da sua aula. E isso pode ser utilizado com tecnologia ou pode ser utilizado com isso, essa ferramenta que eu criei lá naquela época, que era o caderno vermelho, a pasta vermelha. Então, eu simplesmente tinha o nome dos alunos e eu combinei com eles o seguinte: ó, eu vou dar mais para tudo que vocês fizerem certo aqui. Participou, fez atividade, fez não sei o quê, eu dava mais. E eu vou dar menos para quando você descumprir algum protocolo, descumprir algum dos nossos combinados aqui. Simples. Todo professor já fez mais ou menos. Ponto. Ah, vou te dar um ponto, te dar 2 pontos. Ao invés de dar ponto, eu dava mais e menos. Mais e menos. Por isso que eu falei que era meio subjetivo. Dava mais e menos. Simples assim. Só que aí eu criava uma regra. Ó, para incentivar a consistência. Para cada um menos que você levar, eu vou tirar 3 mais seu. Eles já ficavam loucos. Mas isso é só uma parte do processo, tá? É uma parte. Eu tinha que amarrar isso com incentivo. E isso foi amadurecendo ao longo dos meses, tá? Então o que que eu fiz? Eu comecei a dar premiação para eles. Todos os alunos que batiam uma meta, eu defini uma meta, então qualquer aluno, se todos os alunos conseguissem, todo mundo ganhava, e a partir dessa meta eu dava prêmio, eu dava prêmio para ele mesmo. Eu dava, levava na pizzaria, eu dava sorvetada, levava sorvete à vontade para eles, eu levava no cinema, levava no McDonald's. Então, eu fazia o quê? Eu atrelava o caderno, a pasta vermelha, com as atividades, ou combinado, tinha um processo antes, conversar, esclarecer isso para eles. E aí eu amarrava isso com uma premiação. Não só a nota, também, sabe? O mais e o menos virava nota. Eu fazia uma média depois de mais e menos, eu pegava os menos, descontava dos mais, o que sobrava eu fazia uma média da sala de aula, e eu sabia quantos pontos, em média, valia cada mais. E aí eu pontuava aqueles alunos de acordo com a quantidade de mais que eles tinham, o saldo de mais que eles tinham, tá? Então virava nota. E além de virar nota, isso ajudava eles a ganhar o prêmio. Entende? E que era prêmio bacana, tinha aluno que tinha ido no shopping, então eu levava eles para ir jogar boliche no shopping. Pensa, pensa, um aluno carente, nunca tinha ido no shopping, eles ficavam loucos, eles faziam de tudo, tudo que eu chegasse na sala, eu falava assim: "Gente, hoje nossa aula vai ser aprender a plantar bananeira". Eles queriam. Se eu virasse pra eles e falasse assim: "Gente, agora essa aula aqui, nós vamos ver quem copia mais rápido". Eles faziam. Claro que eu fazer esse tipo de atividade, mas só para você entender. Se eu virasse pra eles e falasse assim: "Nós vamos fazer uma cópia do Salmo 119 aqui, quem terminar primeiro vai ganhar 20 mais". Você não tá entendendo. O desespero significava para ganhar, tá? Porque metodologia ativa não é só uma atividade, é todo
passo a passo, é um protocolo. Entende que eu estou fazendo uma live para falar isso? É mais profundo. Não dá para fazer um Reels de 1 minuto e meio falando o que que é isso. Não dá. Entende? A gente precisa entender que uma metodologia ativa tem um protocolo a seguir, um passo a passo, uma sequência. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a metodologia não é uma atividade, que você tem que fazer de um jeito que dá para você replicar, senão você vai morrer de trabalhar. Não tem que conseguir replicar isso, repetir isso depois, de um jeito prático, tá? Tem que ser único, tem que criar um nome de alguma parte da sua metodologia ativa. Você pode usar uma metodologia ativa padrão, é comum aí, mas tem que nomear alguma coisa que é seu, a sua cara. Ah, é a pasta vermelha, é o sistema de mais e menos do Bentinho, também criei esse nome lá, usava essa parada. Sabe, então, nomes diferentes. O seu aluno vai olhar e falar assim: cara, isso é único do professor. Isso é único. É só o Éder que faz essa parada. Sabe? É só a Joana que faz essa parada. É só o Fábio que faz, é só a Flávia que faz, é só a Divan que faz, é só o Rosemir que faz essa parada. Entendeu? Você tem que nominar o negócio, porque o seu aluno ele vai dar valor naquilo. Ele vai falar assim: caramba, isso aqui é único. É só o meu professor que faz. É só ele que faz, desse jeito. O fato de eu tirar 3 mais para cada um menos, só eu que faço. Tinha professor que falava assim: não, era, mas você ia junto com os alunos. Cara, era o diferencial do meu método. Era o diferencial do combinado. Porque os alunos olhavam e falavam assim: eu não posso ser bom em uma aula. Tem que ser bom toda a aula. Porque o dia que eu dou bobeira, um monte de pontos que eu ganhei com antes. Então, eu ensinava o aluno a ter constância com coisa simples dessa. Tá entendendo que para aplicar a metodologia ativa, você não precisa ter uma sala de aula toda tecnológica. Não, cara. Eu estava usando o quê? Quadro, giz, as atividades normais ali, o livro do aluno, só que uma abordagem diferente do conteúdo, sabe? Eu usava jogos matemáticos que a escola tinha tabuleiro de xadrez, eu fazia uma atividade diferente com isso, tinha pega-vareta, fazia umas atividades diferentes com isso. Eu fazia na sala, na quadra, sabe? Com a própria quadra que tinha lá, eu fazia. Entende? Eu não precisava de internet, eu não precisava de tecnologia. Claro que se hoje eu vou fazer uma atividade dessa, eu vou inserir tecnologia, porque a tecnologia vai ser amiga, vai fazer ainda mais fácil conquistar a atenção do aluno e vai me dar qualidade de vida nesse processo, vai facilitar essa ideia de replicabilidade. Não sei nem se existe. Vai deixar mais fácil eu replicar essa aula depois com uso de tecnologia, mas sem uso dava certo, eu conseguia, usando papel. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, ó, tem que mensurar. E eu criei esse sistema para mensurar as ações que eu estava fazendo ali, tá? E eu variava essas atividades, metodologias ativas, sempre colocando o aluno como protagonista, mas variava isso usando um protocolo padrão, a pasta vermelha, entende? O sistema de mais e menos do professor Bentinho, criava premiação. Então, isso era padrão. Não importa a atividade que eu fazia, isso era padrão. E mantinha os alunos sempre querendo engajar, sempre. Tá claro? Vocês estão conseguindo entender onde é que eu estou querendo chegar? Sim ou não? Coloca nos comentários para eu saber se eu estou indo muito rápido, se eu estou indo muito devagar, se vocês estão conseguindo compreender. Quarto ponto importante para você implementar uma metodologia ativa na sua aula, tá? O tempo precisa estar sob controle. Então, quando você se propõe a fazer uma metodologia ativa, você tem que pensar em conteúdo em que você consegue, dentro daquela aula, você tem que ter planejamento, óbvio, tá? Você tem que pensar o tempo que você vai aplicar. Ah, vai ser uma metodologia ativa onde você vai trabalhar o aluno sozinho. Não, vai ser em grupo, que eu gosto muito mais. Vai ser em grupo, beleza. Então você tem que pensar o tempo que você vai organizar a sua aula. Sabe, quanto tempo você vai gastar para a sala se desarrumar e depois arrumar de novo? Entregar para o próximo professor com a sala arrumada. Quanto tempo você vai precisar para passar as informações no quadro? Talvez seja melhor eu imprimir numa folha as instruções e passar para o aluno, ganha tempo. Ou talvez, se você tem a oportunidade de usar a tecnologia, apresentar isso num aplicativo, num slide, alguma coisa assim, que ganha tempo. Entendeu a ideia? Ah, mas eu não tenho essa condição. Então, vai no papel com o aluno. Se você tem aula geminada aí, ó, né, 2 aulas seguidas,
tenta fazer nesse período então, entende? Você precisa estar dentro desse planejamento para ter um controle do seu tempo, tá? E quando você conversa com o aluno, faz os seminários, instrui ele o que deve ser feito nas atividades, é muito rápido. Nas primeiras aulas pode até ter a bagunça e tudo, mas é muito rápido, tá? Ele vai aprender isso muito rápido, ele vai aprender como é o protocolo para definir aquela metodologia ativa. Então, se ele vai entender isso, vai ser muito mais rápido. Ó, eu apliquei metodologias ativas utilizando tecnologia, sem utilizar tecnologia, mas em todas elas eu ensinava os alunos o que eu fazer antes de fazer, eu falava o que eu ia fazer. O que eles tinham que fazer, eu passo. Ó, vocês vão precisar tirar a cadeira, vão separar grupo, vão ficar assim, assim, assim. Nós vamos trabalhar 5 minutos. Assim que eu falar, acabou, acabou, eles vão ter que voltar para a sala de aula, para a fila de novo. Então, era combinado. Era combinado. Então, eu conseguia organizar uma sala e organizar de novo, de jeito muito rápido, muito prático, muito simples, porque os alunos já estavam alinhados com os processos. Tá? Então, ter controle do tempo da sua aula é fundamental. E um bom planejamento para isso é essencial para acontecer esse controle, tá bom? Outra coisa, não desista na primeira tentativa. Tem professor que vai fazer uma aplicação de metodologia ativa e aí não vai dar certo a primeira vez, normalmente dá certo a primeira vez, porque o aluno não está treinado, você não está treinado, você nunca aplicou, você não sabe os gargalos, mesmo às vezes a gente instruindo, falando algumas coisas que não deu certo para mim, que deu certo para mim. Mesmo assim, o contexto da sua aula é único, o contexto da sua sala é único. Então, talvez existem coisas ali que é diferente, algum detalhezinho é diferente. Então, você pode mudar a logística, a forma que a sua aula vai girar, vai acontecer. E você precisa aprender, tá? Então, você não pode desistir, tem que insistir e refazer a aula, aplicou a metodologia, não deu certo, tenta de novo, instrui de novo, explica de novo, tenta de novo, e assim vai. E assim vai, tá? Não pode, você precisa estar comprometido, tá? Se comprometa. A prática ela vai levar a perfeição, tá bom? É isso. Mobilidade ela é treinável e aplicar uma metodologia ativa, aplicar uma aula show, não deixa de ser uma habilidade, ela tem que ser treinada, tá? Você precisa praticar, insistir e correr com isso quantas vezes for necessário, tá? Então não desista, não pare. Isso é importante ficar claro para você, tá bom? Mais um ponto importante aqui, ó. Tenha uma comunicação clara. Eu até falei isso já, né? Você precisa ter clareza com o seu aluno. Você tem que explicar isso para ele. Isso aqui vai fazer você ganhar tempo na sala de aula. Isso aqui vai fazer você ganhar tempo no próprio planejamento. A partir do momento que você já sabe que os seus alunos estão treinados e bem instruídos de como é que vai rolar as coisas, se você já fez uma boa instrução e isso é replicável, você vai ganhar tempo também fora da sala de aula, porque você já tem uma aula pronta, um protocolo pronto, um passo a passo pronto, sabe? Então você vai pegar lá e vai aplicar, entendeu? É simples, é isso. Então, ó, nessa aula, só para você entender, nessa aula, na escola na zona rural, que eu falei para vocês, eu estava ensinando mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, certo? Estava trabalhando essa coisa de faturação, esses trem. E o que acontece? Eu estudava muito sobre isso e eu lembro de ter uma abordagem na revista Nova Escola, uma abordagem de uma professora sobre como ensinar mínimo, múltiplo comum, máximo de essas coisas, fração, usando pega-varetas. Porque aí você pegava cada cor das varetas, você dava uma pontuação que era um número primo, e aí você mostrava como é que você fazia esse jogo, como é que você marcava os pontos, que é número primo, e quanto que isso gerava. Todo um roteiro ali bem interessante. Então, eu já estava, a lógica da atividade já estava pronta. Só que metodologia ativa não é só atividade. Então, a atividade estava pronta, o conteúdo que eu queria ensinar estava pronto. Então, quando eu peguei, eu pensei assim, ó, eu vou pegar essa atividade aqui, vou pegar essa atividade aqui e vou aplicar para os meus alunos. E eu pensei em vários elementos, claro que isso aqui eu não tinha isso aqui tudo claro para mim, sabe, na minha cabeça, eu estava aprendendo ainda. Comecei a pensar nessa aula e a aplicar. Só que sabe o que aconteceu?
eu não consegui organizar a sala da forma que eu gostaria. Acabou que virou uma bagunça ali, eu não consegui instruir os alunos da forma correta, não consegui controlar o tempo. Então, a atividade não surgiu, não aconteceu do jeito que eu queria. Inclusive que entra o sétimo ponto, ó. Você precisa criar um ambiente propício para colaboração. Não tem que depender, ó, a atividade não pode rodar dependendo só de você. O aluno ele tem que conseguir fazer a atividade junto com o grupo dele, sozinho, só com as instruções que estão no papel que você com um colega explicando para ele, não pode depender só de você, senão você não vai conseguir. O seu aluno vai ficar chamando, foi o que aconteceu nessa aula. O aluno, professor, não entendi, vem cá, eu tive que ir num grupo explicar como é que era. Aí o outro estava lá, enquanto eu não expliquei, o cara não estava sabendo o que fazer, ficava conversando, ficava brincando. Entende? Então, não aconteceu da forma correta. Deveria ter acontecido. Então, eu precisava fazer isso acontecer com o aluno, só que eu não consegui fazer isso acontecer da forma correta, porque o aluno não tinha clareza de como é que ia ser essa aula. Tá? Então, eu tinha que ter a comunicação clara com o meu aluno, eu tinha que criar esse ambiente para o aluno. Tá? E outra coisa, quando você faz uma metodologia ativa, que tudo depende de você, e você vai ter que explicar isso toda hora, você não vai estar fazendo o oitavo passo aqui, ó, o oitavo ponto, que é o quê? Incentivar o pensamento crítico e a criatividade. Se você aplica uma aula de metodologia ativa e o seu aluno não consegue desenvolver esse pensamento crítico, não consegue desenvolver a criatividade, essa metodologia ativa ela está com um gargalo, ela está com um problema ali, porque ela vai ser uma aula que vai depender muito de você. Então acabou que não é uma metodologia ativa de verdade. Porque o aluno tem que ser o protagonista, não você, não você. E um outro ponto, continuar o exemplo que eu estava falando, é o seguinte, ó, você precisa usar o que eu chamo de gradação de conteúdo para aplicar as metodologias ativas. Foi um problema que aconteceu, ó, eu estou falando do exemplo, eu tô falando, deu certo, deu errado, você entender. Então, quando eu estava aplicando essa metodologia ativa lá na escola, que não tinha estrutura de tecnologia para aplicar. Então, primeiro, eu já criei o contexto de que eu tinha a pasta, né, do caderno vermelho, né, eu tinha um sistema de mais e menos do professor Bentinho, eu tinha um esquema de premiação, então os alunos eu já estava treinando nesse sentido, certo? Eles já estavam entendendo como é que funciona essa ideia. Só que uma das primeiras atividades que eu resolvi fazer nessa turma em específico foi essa atividade MMC, MDC, pega vareta, que é uma atividade complexa, é um conteúdo complexo, e eu resolvi fazer a primeira atividade de metodologia ativa com essa turma específica, do sexto ano, usando esse conteúdo. Fracassei miseravelmente, porque os alunos não entendiam o protocolo da metodologia ativa que eu estava fazendo. Essa atividade, esse conteúdo que eu escolhi, não estava não estava no ponto certo de ser utilizado. Tá? O problema não é o conteúdo que eu utilizei, o problema é o momento. Você precisa fazer uma gradação de conteúdo para aplicar a metodologia ativa. Então, a primeira metodologia ativa, a primeira aula de metodologia ativa para aplicar, é um conteúdo simples, você sabe que o seu aluno domina. Conteúdo simples, você sabe que o seu aluno conhece. E você vai fazer uma metodologia ativa para ele aprender aquele passo a passo, para ele aprender aquele protocolo, para ele aprender aquele processo. Tá? Independente de qual metodologia você vai utilizar. Éder, quais metodologias então você vai utilizar? Ó, nesse caso, qual é a metodologia que eu queria ter utilizado, que eu estava tentando utilizar? É a metodologia chamada de instrução por pares. O que é metodologia ativa, conhecida por instrução por pares? É uma metodologia ativa onde você vai propor um desafio, uma atividade na sua aula, tá bom? E que o aluno vai tentar resolver um problema. E a partir da resolução daquele problema proposto, ele vai tentar explicar para os colegas como é que ele resolveu. Tá? É isso. Outra metodologia que eu utilizei com essa mesma atividade, com essa mesma atividade do MMC, foi a sala de aula invertida. Sala de aula invertida, que é o quê? É você, não, na sala de aula normal você chega, passa o conteúdo, o aluno vê o conteúdo, aprende, copia o conteúdo, não sei o que e tal, depois você passa uma tarefa para ele resolver em casa. Na sala de aula invertida é o contrário. Você passa o conteúdo na forma de vídeo, na forma de leitura, de texto, para o aluno estudar sozinho em casa. E quando chega na sala de aula, você vai fazer a atividade junto com ele.
nessa nesse método, essa da Pega Vareta funciona melhor. Mas não só porque eu escolhi uma metodologia ativa mais adequada, mas porque eu já tinha treinado aquela turma com outras atividades mais simples, com outros métodos mais simples, para que ele, quando chegasse nesse ponto, fosse fácil para ele. Ele olhasse e falar: "Ah, eu entendo, eu entendi o perfil". Então, eu apliquei a metodologia da sala de aula invertida no MMC-MDC, mas não foi a primeira vez que eu usei essa metodologia ativa com os alunos. Eu utilizei com conteúdos mais simples. E se o aluno não tivesse ficado em casa, não tivesse assistido o negócio em casa, ele saberia que era importante, mas que eu conseguiria tocar, conseguiria fazer a aula. Entende? Então, tem que acontecer essa gradação de conteúdo para que a metodologia ativa ela seja aplicável. E 10º ponto importante, você precisa buscar sempre um feedback imediato. E aqui a tecnologia ela pode ajudar muito, tá? Esse ponto, não só nesse, né, todos os pontos aí que eu falei, mas nesse ponto aqui a tecnologia pode ajudar muito. Se você usa uma ferramenta tecnológica para coletar o feedback dos seus alunos em tempo real e já dar essa resposta ali, é muito melhor do que você colocar aquilo lá e falar na próxima aula. Se você fala na mesma aula, você organizou o seu tempo para isso, o resultado vai ser melhor. Você vai conseguir amarrar as pontas do raciocínio que você está querendo formar no seu aluno, tá? Então, vai funcionar melhor se você fizer dessa forma. Agora, na época que eu estou citando aqui para vocês, eu tinha tecnologia? Não tinha tecnologia. Então, como é que eu dava o feedback imediato para eles? Caderninho, entendeu? Eu dava esse feedback ali com papel e caneta mesmo. Outra coisa importante, numa metodologia ativa, você não fica parado, sentado na mesa, olhando os meninos fazer as coisas. Você fica andando, observando, tirando dúvida quando necessário, direcionando, não vai dar resposta, mas você vai direcionar o aluno e você vai, observar e, se necessário, tomar nota do que está rolando, tá? Por exemplo, na metodologia da instrução por pares, em que o aluno vai ter que explicar para o colega como é que ele resolveu aquele desafio, aquele problema. Depois de um certo tempo que você deixou eles lá resolverem, mesmo que seja certo ou errado, deixa eles pensar sobre isso, argumentar sobre isso, mesmo que esteja errado. Depois você vai estar observando, vai estar e anotando, fulano de tal comentou isso, esse ponto está errado, fulano de tal comentou isso, esse ponto está certo. Esse aqui está mais ou menos errado, mais ou menos certo. Ele pensou certo, mas executou errado. Sabe, anota isso. E depois, no final da aula, se tiver esse tempo, você vai resolver o exercício com eles, explicando. Ó, eu observei, se vocês tivessem ideia, sempre técnica do sanduíche, elogia, mostra o problema, elogia de novo, tá? Ó, eu vi que o fulano de tal teve uma ideia fantástica, brilhante, ele pensou nisso, nisso aqui. Só que para esse contexto, não está muito bem nesse contexto aqui. Ó, mas foi bem demais. Ele tirou um negócio que eu não tinha nem pensado. Entende? O aluno já se sente, ó, oh, que isso, o professor estava vendo eu fazer aqui, ó. Então eu estou no caminho certo, eu vou continuar me esforçando. É assim que funciona a metodologia ativa. Você precisa incentivar o tempo todo o aluno a pensar, a querer fazer, a querer agir, sabe? E aí você vai ter uma aula muito mais dinâmica. Éder, isso aí vira bagunça. Isso aí eu não consigo terminar o conteúdo nunca. Não é toda aula que você vai aplicar metodologia ativa. Pelo menos não no começo, tá? Nem eu, com uma caminhada gigante nesse meio de ensino inovador, nem eu aplico metodologia ativa em toda aula. Tem aula que eu aplico metodologia tradicional, gente. Ó, quando eu falo que você não deve ser escravo da pedagogia do Sempre Foi Feito Assim, é justamente esse ponto que eu tô falando. Ó, a pedagogia do Sempre Foi Feito Assim, ela privilegia metodologias tradicionais de memorização, de sistematização. Agora, se você é escravo dela, da metodologia, da pedagogia do Sempre Foi Feito Assim, você só vê essas possibilidades. Agora, se você é livre, você não é escravo dela, você consegue usar outras metodologias e também usar as metodologias tradicionais da pedagogia do Sempre Foi Feito Assim. Se dá certo, usa, mas você não fica preso nisso. Entende? Você não fica escravo disso. Então, tem aula minha que é quadro e giz. Tem aula minha que eu gosto de passar um resumo e falar assim, gente, copia aí. É raro, sabe? Tem se tornado cada vez mais raro aulas desse jeito para mim. Mas eu ainda faço às vezes. Tem momentos que eu acho interessante, assim, gente, tá aqui, ó.
vou fazer um resuminho, copia. E os alunos fazem na boa, porque eles sabem que aquilo ali é raridade no meu caso, tá? E para você vai ser também com o tempo. Então quando eu falo gradação, até vou voltar aqui, eu falei, usar gradação de conteúdo, isso também serve para você. Você vai gradativamente crescer na sua aula. Gradativamente, as metodologias ativas, elas vão sendo inseridas na sua aula. Você não precisa criar todas as metodologias ativas, não precisa aprender, aplicar todas e testar todas, não. Primeira coisa que você precisa aprender sobre metodologia ativa são esses 10 itens que eu falei para você aqui, ó. Antes de qualquer protocolo de metodologia ativa, que eu citei algumas, mas antes disso, você precisa saber esses 10 itens. A partir desses 10 itens aqui, aí você vai conseguir agora entender qual metodologia ativa vai ser melhor para o conteúdo, e aí você vai aplicar. Aplicou, não deu certo? Insista, insista, com outro conteúdo, e assim vai. E assim vai. Só que você não vai fazer sempre ela, você vai fazer até o aluno pegar a manha. Opa, pegou a manha, fez sentido, legal, agora tá dando certo. Apresenta outro, causa uma surpresa, apresenta outra atividade, assim vai. Eu quero sistematizar, eu quero metodologia tradicional. Show! Mete bronca a metodologia tradicional. Ah, na próxima aula eu vou fazer uma coisa diferente. E assim vai. Os meus alunos da mentoria, do aula show, eu ensino que para você planejar uma aula show, você precisa criar um planejamento onde você crie uma constância na aplicação de metodologias ativas e de ferramentas tecnológicas, tá? Tem que ter uma constância para a aplicação do método aula show. Não é toda aula, mas precisa ser constante, precisa ser periódico, entendeu? Se você não faz o negócio periódico, constante, você não cria hábito no aluno. Então, esse negócio não vai funcionar no longo prazo. Mas criar hábito não é fazer ficar monótono. Então você tem que criar hábito, mas você tem que sempre estar aumentando sua caixa de ferramentas, tanto de metodologias educacionais, metodologias ativas, tradicionais, que seja, como também ferramentas tecnológicas ou não tecnológicas, tá? Ensino maker, material lúdico, dá para você fazer uma aula de tecnologia ativa utilizando o Dourado. Tá entendendo? É isso, são recursos que você tem. Não é tecnologia necessariamente, né, digital, mas você dá para utilizar. Então, isso é metodologia ativa, isso é o método aula show. É você abrir a cabeça e entender que é um passo a passo. Começa com uma coisa mais simples, você pegar aquele negócio, tanto você treinar com o seu aluno, treinar esses combinados, treinar essas conversas, e assim vai. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida aí, pessoal? Fala para mim, ó. Coloca nos comentários se você tem alguma dúvida. A Dalberto tá com a gente, Rosemir tá com a gente, o Divan tá com a gente, a Flávia também. Vai colocando aí, ó. Então, revisando aqui metodologia ativa para você conseguir aplicar em qualquer escola, tá bom? Independente se é escola pública, particular, se é fundamental, se é média, dá para você colocar. Primeiro, tem que saber que metodologia ativa não é atividade, existe todo um passo a passo antes, durante, depois de você fazer. Precisa ser replicável, porque senão vai te dar muito trabalho, no final das contas, você não vai desistir de fazer. Se for um trem que não dá para você repetir, não adianta, não faz. Ah, eu vou fazer uma metodologia ativa aqui, onde eu não tenho tecnologia, então eu vou usar uns materiais aqui, ó, vou fazer uns EVA, uns, só que eu vou dar para eles e pronto, não tem como reaproveitar. Eles vão usar uma vez e acabou. Fim, corre isso aí. Faz não, moço, faz não. Uma vez na vida, é um momento especial, tá tudo bem. Agora você vai fazer isso e vai tentar fazer aplicar a metodologia ativa dessa forma, esquece, você não vai aplicar, você vai desistir no meio e não pode desistir. Não pode desistir. Então você tem que fazer algo que é replicável e tem que criar único, um nome único, sabe, um sistema único, alguma coisa que você vai utilizar e que o seu aluno vai olhar e vai falar assim: "Isso aqui é do Éder, isso aqui é do Rosemir, isso aqui é da Flávia", entendeu? Tem que estar claro para ele. Outro ponto, não, que não é mensurável, você tem que entender que não aconteceu. Então tem que fazer algo que você consiga medir a evolução do aluno e como é que a aula está andando, senão você não vai saber se está dando certo ou não. O tempo ele precisa estar sob controle, senão você não vai conseguir fazer a atividade como um todo, então vai ficar lacuna, não vai adiantar nada, tá? Tem que estar sob controle, inclusive, para organizar a sala, para você ter qualidade de vida. Porque se toda vez você for fazer uma aula, virar aquela baderna e você não conseguir controlar a turma,
você vai desistir. Então, controle a turma. E forma de controlar a turma é fazer esses combinados antes, é conversar com eles sobre o que vai acontecer. Tá? Então, você tem que ter essa comunicação clara, que é o item 6 que a gente falou lá, né? Ter uma comunicação clara. O 5, não desista na primeira tentativa. Vai ter erro, vai ter algo que não vai funcionar, mas faça, tá? Faça. 7º item, tem um ambiente propício à colaboração. Então, não tenta aplicar uma metodologia ativa que o aluno vai ficar fazendo as coisas sozinho. Até dá para fazer, mas sempre crie momentos em que o aluno vai interagir com outros alunos, tendo conteúdo, bater papo à toa, sabe? Lembra que você não vai estar à toa sentado na sua mesa, preenchendo diário enquanto eles estão fazendo essa atividade. Isso não é metodologia ativa. Metodologia ativa, o aluno tá com o protagonismo do processo, mas você tem que participar mediando o processo. Não esquece essa parada. Ah, vou aproveitar que eu tenho que pôr meu diário em dia, vou pôr essa metodologia que o Éder falou que é ativa. Não vai ser ativa. Se você não estiver lá participando, você não vai conseguir mensurar, você não vai conseguir controlar o tempo. Ó, um monte de item que você está deixando sem fazer o check aqui, ó. Tá bom? Então não funciona dessa forma que eu falei para você. De ficar sentado na mesa lá sem participar. Outra coisa, toda vez que você for propor uma atividade junto com a metodologia ativa, ela precisa incentivar o pensamento crítico e a criatividade, tá? Pelo menos um desses, tá? É importante. É importante para o aluno querer participar. Use sempre a gradação de conteúdo, começa com conteúdos mais simples, depois você vai aprofundando. E sempre busque feedback imediato. Se possível, um feedback que é mensurável. Pode ser um feedback ruim, mas que você consiga utilizar isso para ter insight e também o aluno entender que ele está caminhando, que ele está progredindo. O progresso traz felicidade. Então, o aluno ele vai ficar feliz na sua aula se ele entender que ele está progredindo, se ele entender que ele está desenvolvendo, que ele conseguiu fazer as coisas. Usa a técnica do sanduíche, mesmo quando, a partir da sua observação, você for pontuar alguns erros, elogie o que ele fez, pontua, coloca, né, o correto ali e elogia o que ele fez de novo. Então, faz essa técnica. Tá claro, conseguiu pegar a ideia da aula. Ó, tem muita informação que eu passei pra você aqui, muitos insights, tá? Muitos insights. Eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir aplicar metodologias ativas para você. Então, ó, a minha sugestão é que você busque aplicar como primeira metodologia aí, de acordo com o seu contexto, analisando todos esses elementos aí, pense em metodologia parecida com a metodologia da instrução por pares, tá? Eu gosto dessa metodologia e funciona muito bem. Quando você escolhe um conteúdo bem simples e começa a fazer essa gradação com os seus alunos, tá? Então, nesse primeiro momento agora, ó, você pode utilizar a metodologia e que vai a minha dica final para você, então anota aí para você não esquecer. Porque até o final vai ter isso aí para você aplicar. Então, essa semana agora, tarefinha para você, tá? Na semana que vem, quando a gente tiver a nossa próxima live, eu quero que vocês me contem o que rolou, né? Se deu certo ou não. Então, ó, você vai pegar um conteúdo. Agora está no início das aulas, então tem muito conteúdo que é revisão ainda, tá? Não importa a disciplina sua aí, não. Então, pega um revisão, pensa assim, você já sabe que o aluno já domina, que o aluno já tem uma noção básica, uma noção boa, sabe? E você vai pegar aquele conteúdo e vai aplicar a instrução por partes. Como é que você vai fazer? Faz o seguinte, ó, você vai primeiro vai combinar com seus alunos, vai explicar para eles, ó, eu vou criar uma antecipação, vou fazer uma atividade diferente com vocês, eu vou precisar que vocês participem comigo, tá? Mas essa atividade eu vou estar avaliando vocês, explique como é que funciona a avaliação, crie o seu sistema único para isso, crie uma premiação para isso, tá? Não precisa ser uma premiação bimestral, pode ser uma premiação só para essa atividade, alguma coisa que incentive os alunos. Pode valer ponto, sei lá. Conversa com os alunos, explica isso para eles, faz um contexto dentro das regras que eu fiz para vocês. E você vai explicar para eles o seguinte: só, gente, é o seguinte, eu vou passar uma atividade para vocês aqui agora, tá aqui. Pode passar no quadro, pode passar impresso para você ganhar tempo. Se você tem tecnologia, passe numa ferramenta, pode ser uma ferramenta como Clickers, por exemplo, tá? É uma ferramenta bacana. Se você não sabe que ferramenta é essa, acessa aqui no nosso canal Plickers, tá? Plickers. Só procurar Plickers Éder Bento aí na internet, você vai achar o meu vídeo, tá? Plickers, com CK,
ERS, tá bom? Plickers. E se você quiser isso, se quiser o link, se você não recebeu ainda, manda um direct lá no meu Instagram que eu te mando o link do nosso tutorial aí, tá bom? Então você pode usar essa ferramenta se você tiver tecnologia. Se você não tiver tecnologia, escreve no quadro mesmo, passa papel para os alunos. Mas eu usaria o Plickers nesse contexto. Então o Plickers é uma ferramenta que você vai usar um QR Code, tipo esse aqui, ó. Aqui, ó. Tipo esse aqui, ó, um QR Code tipo esse, tá? Onde o aluno vai dar a resposta para você. Você vai apontar o celular e você vai conseguir pegar a resposta do aluno. Se é A, se é B, se é C, ele vai virando o cartão aqui, de acordo com a posição que está, ele vai marcar uma resposta específica quando você passar o celular lá com esse aplicativo, tá? Vê o tutorial que eu explico direitinho como é que funciona lá. Mas o que acontece? Você vai fazer uma instrução por pares. Então, você vai pegar uma atividade, um exercício, uma situação, um problema, pode ser uma revisão, que seja, tá? De um determinado conteúdo que eles sabem. Ah, eu vou falar sobre operações com números naturais. Uma revisãozinha lá, os alunos já sabem disso, vou fazer uma operação com números naturais. Adição, subtração, multiplicação, divisão, sei lá. Eu vou pegar uma atividade, uma situação, problema, de preferência, não é algo de arma e efetue, não. Pega uma situação, problema, que vai fazer o aluno pensar, raciocinar um pouco. Com a equipe, pode separar eles em grupos de 4, 5 alunos, dá essa atividade para eles e fala assim, ó, beleza, tá aqui. Vocês têm 5 minutos para cada um resolver o seu aí. Sem perguntar pro outro, tá? Sem perguntar pro outro. Senta, vocês estão juntos aí, mas senta e resolve. Sem perguntar nada. Tenta resolver. Se tá certo, se tá errado, não importa. Tenta resolver. Dá esse tempo para eles. Mapeia quanto tempo você vai precisar. Tá bom? E aí você faz o quê? E aí você terminou esse tempo, resolveu, agora você vira e fala assim, ó, agora o seu colega do lado direito vai pegar a sua resolução, vai olhar a sua resolução, ou então o seu colega do lado direito vai começar a explicar como é que foi que ele fez a resolução. E assim vai, um por um, explicando. 4 alunos do grupo, 5 alunos. Ó, gente, eu fiz esse exercício assim, 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 por causa disso, disso, disso. O outro vai falar, eu fiz assim, 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 por causa disso, disso. Ah, tá igual? Tá todo mundo igual? Beleza. Todo mundo explicou, concordou, tá bom. Tá diferente? Argumenta com ele. Por que, que o seu tá diferente? Por que você acha que o seu tá certo e o dele tá errado? Conversa, troca essa ideia. A primeira vez que você aplicar, eles não vão querer fazer, eles vão ficar com vergonha. Tô te falando aqui já direto, tá? Eles vão ficar com vergonha a primeira vez, mas é normal. É normal, é normal isso. Por isso que eu tô falando, faz um exercício simples, para que todo mundo acerte, assim, saiba aquele exercício, não precisa ser um exercício fácil, mas que eles já dominem aquele conteúdo e que te dê algum insight, alguma coisinha, algum gancho para você explicar depois, tá? É interessante, alguma coisa que tem um erro comum, a potência, por exemplo, é um erro comum os meninos multiplicarem a base com o expoente. Então, é um erro comum que muitos fazem, mas que o aluno ali vai identificar, opa, isso aqui está errado, e vai falar para o outro, ele mesmo já vai instruir. Na hora que você vai aplicar, está observando, você vai honrar o cara que acertou, vai falar, ó, o cara fulano de tal, Beltrano, lembrou disso aqui, até falou para os colegas aqui, parabéns, vocês foram fera. O pessoal que errou aqui, ó, é normal, tá, gente? É comum isso acontecer, fica assim, não, mas na próxima você vai acertar e tal, participação, é melhor olhar, tá? Passo. Então, primeira coisa, combinou tudo. Segunda coisa, explicou tudo que vai rolar. Terceira coisa, uma atividade da forma prática, aplicável, você pode usar em várias turmas depois, usando tecnologia se possível. Se não der, papel, alguma coisa assim, você não precisa passar no quadro, perder tempo. Chegou, organizou a sala em grupos, entregou as atividades, um para cada um, todo mundo que fez. Terminou o tempo, marca tempo, tem que ter regra, marca tempo. Terminou, resolver os exercícios. Gente, agora vamos lá. Fulano de tal da direita aí, da sua direita, o capitão é o João aqui. Da direita dele, vai começar a explicar. Explicou. Todo mundo explicou? Todo mundo explicou. Beleza, gente. Agora vamos lá, deixa eu explicar. E você explica. Explica, ó. Explica elogiando os caras. Gostei disso aqui, gostei daquilo lá. Esse aqui não tá muito certo por causa disso aqui. E aí, resolve o exercício. Legal, pessoal? Gostou? Tem tempo de fazer outro? Faz outro. Outra rodada, com outra atividade. Não tem tempo? Não tem problema. Remata aquela aula explicando, gente, então, ó, essa atividade foi importante porque, olha o feedback para o aluno, porque nesse momento aqui vocês conseguiram fazer uma atividade, aplicar o conteúdo tal, 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 tal aqui junto comigo,
Vocês mesmos resolveram, vocês mostraram que vocês entendem, porque vocês conseguem explicar. Fala para ele: "Ó, explicar um conteúdo é muito difícil se você não sabe". Então você explicou para o seu aluno. Gostei das explicações do fulano de tal, do Beltrano, que eles explicaram e foi muito bom. E ó, gostei. Ou seja, olha o tanto de habilidade que você desenvolveu na sua aula, olha o tanto de componentes culturais que você pode abordar, olha o tanto de competências que você desenvolveu para os seus alunos com uma metodologia dentro dessas regras que eu falei para você. Entende que se você faz isso numa aula, legal, foi uma aula, trabalhou o conteúdo. Na outra aula, você pode fazer lá metodologia tradicional, não tem problema, você não é escravo dessa metodologia, você não é escravo da pedagogia do 50-50. Você pode utilizar da forma que você quiser, quantas vezes você quiser, porque você vai saber outras metodologias. Opa, em algum momento ali, trabalhou de forma tradicional, seguiu o livro, tal, beleza, tá, beleza. Agora, fazer o quê? Vou aplicar a metodologia de novo. Só lembra aquela vez que a gente aplicou assim, semana passada, mês passado, sei lá, vai do seu tempo. Eu sugiro você, quanto mais você puder aplicar, melhor. Mas dentro do seu cronograma. Consiga, 2 semanas atrás a gente aplicou aquele negócio. Vou fazer de novo. Lembra as regras? Repete as regras de novo, como é que funciona e tal. Agora vamos lá, um novo desafio. Pega esse aqui, ó. Tá o desafio. Fale de novo, só que é um desafio um pouco mais difícil agora, com conteúdo um pouco mais complexo. E assim você vai fazendo essa gradação de conteúdo. Vai chegar um ponto que os alunos vão ter dificuldade, vão ter dúvida em algum conteúdo. E aí você vai estar ali para ajudá-los a pensar sobre isso e não dar a resposta. E metodologia ativa. Isso eu estou falando não é de teoria. Isso eu estou falando de algo que eu já apliquei, que funcionou muito bem. Em escola que não tinha estrutura, em escola que tinha estrutura. Com tecnologia, sem tecnologia. Eu consegui aplicar em matemática, em ciências. Fundamental, médio, superior. Em química, em física. A pessoa já aplicou em geografia, língua portuguesa, inglês. É só você querer. Está na sua mão de aplicar esse negócio. Tranquilo? Tranquilo? Tá claro? O professor Wilson está aqui com a gente também. O professor Wilson falou que estava claro. Show, o professor Wilson está aí com a gente. A Dalberto também está junto. Beleza. Pessoal, se você tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários. Talvez você está assistindo essa aula gravada aí. Coloca nos comentários, deixa eu saber, para eu poder te ajudar. Continua seguindo o nosso perfil lá no Instagram. A gente posta muito conteúdo, só que a gente posta um conteúdo um pouco mais superficial. Aqui a gente tirou a boia, aprofundou um pouco mais, mergulhou um pouco mais e te mostrou alguns outros elementos que não dá para falar em um minuto. Eu espero que você tenha anotado, tenha se preparado e que você aplique o que eu falei para você aqui agora como tarefinha para essa semana nos seus conteúdos. Na semana que vem você vai me contar. Ou essa semana mesmo, assim que você aplicar e tiver um feedback, me conta. Me conta no direct lá no Instagram, me manda mensagem, me conta aqui mesmo nos comentários. E eu quero saber o que rolou aí na sua aula. Se deu certo, o que deu certo, tá? Faz essa parada aí que vai valer muito, muito a pena, tá bom? Muito a pena. Mesmo, mesmo. Entenda, metodologias ativas têm tudo a ver com o ensino inovador. O ensino inovador não é só tecnologia. O método Allo Show, ele usa muito tecnologia, porque é a forma que eu encontrei de chamar a atenção do aluno de um jeito prático, sem precisar trabalhar mais para isso. Tá? Aplicar metodologias ativas de um jeito prático, sem precisar trabalhar mais para isso. Tecnologia dá. Mas eu não comecei assim. Eu comecei a aplicar sem tecnologia, utilizando outras ferramentas que você tem aí, e qualquer professor tem na sua mão aí, para poder aplicar. Então não tem desculpa, tá? Aplique metodologia ativa e você vai conseguir mudar completamente a forma que você dá aula. Fechou? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, deixa o seu like nesse vídeo e ó, semana que vem a gente tem live de novo, eu vou avisar a hora certinho, aviso a hora certinho nos nossos grupos do WhatsApp, Telegram e lá no meu Instagram, para quem está me seguindo. Fechou? Forte abraço. Quero ver seu show, hein? Aplica e me conta depois. Valeu.